recebera o vosso irmão Hugo Guevara. Abençoados com todas as bênçãos, no nome do meu pai Melquisedeque e minha mãe, o Arcanjo Miguel. Para o dia de hoje, temos uma edição muito interessante, um tema que sabemos e estamos completamente convencidos será de muita ilustração. O tema de hoje se intitula As Duas Testemunhas e está baseado em uma porção bíblica que encontramos no livro de Apocalipse, no capítulo 11, os versos 1 ao 13, nos quais faremos um trabalho muito interessante, porque aproveitando, quero comentar que esse foi um tema bem controverso, um tema que gerou muita inquietude, sobretudo no mundo teológico. É um tema que gerou, como digo, muitas especulações e tudo o que vocês podem imaginar, sobretudo quando observamos o tema desde o campo do mundo teológico, do mundo protestante. Agora, se o revisamos desde um ponto de vista do que é o território das insensatas, obviamente nos dará muitos elementos, muitas evidências que vamos encontrar aqui de todo esse acontecer, tudo isso que vem acontecendo e que nós fomos, fiéis espectadores de tudo o que viemos vendo, né? Então, para tal efeito, iniciamos ali em Apocalipse, capítulo 11. Vamos rapidamente ao verso 1 e 2, que nos diz da seguinte maneira: Então me foi dada uma cana semelhante a uma vara de medir, e me disse: Levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que adoram nele. Mas o átrio que está fora do templo, deixa-o à parte, não o meças, porque foi entregues aos gentios. Atenção com esse detalhe. E eles pisarão a cidade santa por 42 meses. Quando nós observamos o início dessa profecia, nós nos encontramos com vários elementos, como o de que disse João, que foi dada uma cana de medir, é como dizer uma fita métrica, com o objetivo de medir, especificamente diz: olhe, mede o templo. Agora comecemos a dar a tradução para tudo isso. O templo já entendemos que é a nossa mente, mas da mesma maneira fala do altar e os que adoram nele. Ouça bem, o altar e os que adoram nele. Então, isso nos leva a ir armando, todavia, muito mais todo o esquema do que está se projetando ali, porque nos fala do templo, nos fala do altar e dos que adoram ali. Então, isso imediatamente nos leva à parte interior do templo, do tabernáculo, do santuário, conhecido como o lugar santíssimo. Ali havia um altar e ali havia uma adoração, uma apresentação de sacrifícios que se fazia especificamente por parte do grande sumo sacerdote. Mas hoje em dia, recordemos o seguinte: recordemos que hoje em dia estamos nesse lugar santíssimo, já fomos lavados, embranquecidos e purificados, que é a condição, lembre-se, era a condição fundamental para poder estar nesse lugar. O sumo sacerdote, já dissemos, até sua roupa interior tinha que ser impecável, não podia suar, bom, uma série de detalhes. Então, quando nós observamos e nos damos conta dali do que está fazendo, referência ao lugar santíssimo, a esse lugar espiritual, porque estamos em uma dimensão, como nos ensinou nossa mãe, essa é uma dimensão espiritual, e a dispensação na qual estamos caminhando, pois tem todos os eventos que se projetam aqui dentro do plano profético, estão estreitamente relacionados com o âmbito espiritual. Por essa razão, há que tê-los muito claros e tem que saber ajustá-los para poder entender. Então, quando diz que que meça o templo e ainda aos que adoram ali, todos esses detalhes, veja, são elementos que ocorreram, que nossa mãe nos ensinou, e que agora começamos a ver com muito mais clareza quando observamos esse tema, quando nos disse, por exemplo, de que Melquisedeque, nosso pai, nosso Deus, está com uma lanterna, revisando as mentes, os corações, a mente, o lugar santíssimo, para ver o que há ali, para ver se há imundícia, porque se há algo imundo, aí tem que sair. Bom, veja você o que diz Sofonias, precisamente falando disso, lá o profeta Sofonias, do capítulo 1, verso 12, diz: Acontecerá naquele tempo, eu gosto da expressão, tenhamos muito presente esses detalhes quando leiamos, naquele tempo.
Então, o primeiro que você tem que ter claro quando se usa um termo como naquele tempo, está falando de um tempo que não é o tempo no qual está emitindo essa profecia, no qual está se fazendo essa declaração, ou seja, que não era o tempo de Sofonias. Então, o primeiro ponto que tem que se descartar para o cumprimento dessa profecia é o mesmo momento em que ela foi declarada. Então, veja bem, acontecerá naquele tempo que eu esquadrinharei a Jerusalém com lanterna. E lembra o que nos ensinava nossa mãe, que papai ama as lanternas? Bom, aí está falando dele exatamente, ou seja, seu caráter nunca se perde, abençoados. E castigarei os homens que repousam tranquilos como a borra do vinho. Borra do vinho, vinho, atenção, esse detalhe é importante, os quais dizem no seu coração, Melquisedeque nem fará bem, nem fará mal. Exatamente a atitude que hoje assumiram as virgens insensatas a respeito disso. Não, eu estou aqui em minhas coisas, estou tranquilo, estou esperando a JH, que já deve vir a qualquer momento, coisas como essas. Mas diz claramente que, ouça-me bem, de que eles estarão tranquilos como a borra do vinho, mas o que diz a palavra? Diz: castigarei os homens que sejam com essa atitude. Agora bem, quando você volta a Apocalipse, capítulo 11, dos versos 1 ao 2, há um detalhe que eu disse que eu tivesse bem presente, porque está relacionado com o que o profeta Sofonias e com esses personagens que está mencionando Sofonias, aqui também, de alguma maneira, os menciona João quando diz: ouça bem. Mas o átrio que está fora do templo, ou seja, fora desse tabernáculo, dessa santidade em que estamos, diz: deixe a parte, e não o Messas, porque foi entregue a quem? Aos gentios. Agora, quando lê esse termo, diz: ouça, e como assim os gentios? Que relação tem isso com o que você está projetando? Abençoados, muito simples, para que possa entender você, simplesmente me acompanhe ali mesmo a Mateus, no capítulo 18. Veja você o que diz Mateus 15 ao 17, para que você possa entender que a aplicação quer te dar a esse termo gentios relacionado com aqueles que papai diz: essa parte do átrio não meças, porque isso foi entregue aos gentios. Veja bem, veja o que diz. Veja o que diz, o 15 a 17. Portanto, se teu irmão peca contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja, e se também não escutar a igreja, considerai-o como um gentil e publicano. Ou seja, de que está falando basicamente ali, quando lá em Apocalipse 11 faz menção de que foi entregue aos gentios, e quando aqui em Mateus, Jesus de Nazaré mesmo está fazendo o projeto a respeito de alguém que está vivendo uma vida desordenada e dissoluta e que não está submetido à ordem na qual tem que viver, como ele qualifica? Qualifica como gentil. Então, quando está falando dessas pessoas que não serão medidas, que foram desprezadas, basicamente está falando das virgens insensatas. Então tenha presente esse detalhe porque é muito importante para que você saiba por que se está falando disso nessa passagem. Mas não paremos aí, continuemos nesse mesmo capítulo 11, mas agora vamos revisar os versos do 3 ao 6. Veja você que interessante o que se encontra ali, diz: e darei poder às minhas duas testemunhas. Ui, aí parece os atores dessa cena, importantíssimo. Diz: e darei poder às minhas duas testemunhas para que profetizem por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Ouça bem: se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos, e se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Esses têm poder. Aqui quero enfatizar, porque isso vamos explicar muito mais detalhadamente mais adiante. Ouça bem, esses dois personagens têm o poder para fechar o céu, para que não chova nos dias de sua profecia, ouça bem, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, quantas vezes quiser. Veja você que ali começa a utilizar termos que temos que imediatamente dar a conhecer do que se trata.
Duas testemunhas? A pergunta é: o que é uma testemunha? Bom, me encarreguei de averiguar o que era uma testemunha. É interessante, veja, vou ler literalmente como encontrei no dicionário. Testemunha, pessoa que está presente em um ato ou em uma ação. Pessoa que está presente em um ato ou em uma ação. Coisa que demonstra ou testifica a verdade ou a existência de algo. Então, quando nós pegamos esse significado e vemos a palavra testemunha, então nos localizamos e, como sempre, os localizo em todos esses ensinamentos que nossos pais nos presenteiam, algo que meus pais a mim particularmente me levaram, me colocaram na mente, me permitiram entender e me ensinaram. E é basicamente que quando se vê essas porções bíblicas, deve olhar o seu entorno, olhar o que estamos hoje vivendo. Veja, entenda isso. O que hoje vocês estão observando, o que hoje está acontecendo. Veja que, por exemplo, se vocês observam, se lembram, isso sobretudo para aqueles que levam já um tempinho aqui no ministério, sabem? Vocês viram que por aqui passaram uma grande quantidade de personagens que fizeram coisas não muito santas, como se diz, mas bom, passaram e deixaram de ser, pronto, ok? Mas se vocês observam, hoje em dia ocorreu um fenômeno que nunca antes havia ocorrido no ministério. Qual é? Bom, que tivesse uma divisão tão bem marcada como a que hoje existe entre prudentes e insensatas. Isso nunca havia se visto. Então, quando você observa isso, você imediatamente deve observar seu entorno e dizer: isto o que contém? Isso de que se trata? Isso tem que estar passando por algo? Agora bem, se você entende que Deus está em controle de tudo, se você não pensa que Deus está em controle de tudo, vai estar pensando que isso é questão do azar, do clima ou dos astros ou coisa assim. Então, quando você tem claro esse ponto, deve olhar os outros detalhes. Por exemplo, bom, apareceu o arcanjo Miguel. Ok, ela nos traz uma mensagem onde diz que Deus, seu nome é Melquisedeque. Então você começa a observar esse entorno. Agora, quando vem essas explicações que nossos pais estão nos presenteando, então ali vem o acople do que eu digo, do entorno que o rodeia, tomando como base e olhando o que está escrito. Então começamos a ver que há uma correlação, que há uma junção, há uma relação na qual as coisas se encontram, e isso é o que estamos observando nesse momento. Então, quando vemos esse termo testemunhas, duas testemunhas, onde diz: e darei poder às minhas duas testemunhas para que profetizem. Uau, que interessante! Então, quando começamos a ver de que se trata, o que é uma testemunha, onde nos diz que é uma pessoa que está presente em um ato ou uma ação, então começamos a observar que o arcanjo Miguel... Olha, o arcanjo Miguel é uma testemunha de tudo o que diz Melquisedeque. Que interessante, por que razão? Porque ela recebe toda essa informação por parte de nosso Deus. E atenção, a um detalhe. E a outra testemunha? Ui, pois a outra testemunha é Melquisedeque. Sabe por quê? Porque a outra testemunha é Melquisedeque no sentido de que ele está observando tudo. E tudo, absolutamente tudo está vendo. E para isso quero presentear duas passagens bíblicas que estão estreitamente relacionadas com o que eu estou dizendo. Vamos a Isaías 55:4, onde diz: eis que eu o dei por testemunha aos povos como chefe e por mestre às nações. Vocês ouviram o termo mestra? Bom, aqui está consignado. Se lembram quando nos dias do edificador ele nos deu a graça, que é a mestra? Imediatamente olhamos ao nosso redor, fizemos a relação e dissemos: ah, pois a mestra é o arcanjo Miguel, simples. Então aqui encontramos e diz: ouça bem, eis que eu o dei por testemunha. E o que diz Apocalipse 11:3? Diz: darei as minhas duas testemunhas. Pois uma dessas testemunhas já identificamos clarinho. Agora veja você Apocalipse 1-5 diz: Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, ouça bem, o primogênito entre os mortos e soberano dos reis da terra, ao que nos amou e nos lavou de nossos pecados com seu sangue. Então, aí ele comprova uma vez mais que a esposa de Melquisedeque é uma dessas testemunhas. E onde ficou Melquisedeque para dizer que ele era? Não, tranquilo, que para ele temos evidência, não há problema. Veja, vá rapidamente ao Salmo 139, dos versos 7 ao 12, e veja o que diz:
E veja a reflexão tão interessante que fazia o rei Davi a respeito da presença de papai em todo lugar e em todo momento. Veja bem, diz: para onde mirei a teu espírito? E para onde fugirei da tua presença? Se subir aos céus, lá estás tu. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás. E tomar as asas da alva, e se habitar nas extremidades do mar, até ali me guiará a tua mão e me sustentará a tua destra. Se disser certamente as trevas me encobrirão, então a noite resplandecerá ao meu redor. Nem ainda as trevas me encobrem de ti. Ouça-me bem. Nem as trevas me encobrem de ti, e a noite resplandece como o dia. A mesma coisa para ti são as trevas e a luz. O que é isso? Uma pessoa que todo o tempo está observando tudo, ou seja, uma testemunha. É uma testemunha de tudo. Se recordamos que testemunha é a pessoa que está presente em um ato ou em uma ação, essa é uma testemunha. Então as duas testemunhas quem são? Veja, para que não caia no que caiu o sistema religioso, o sistema religioso sabe o que diz? Uma de suas fábulas, esses são Moisés e Elias que voltam. E por que dizem isso? Veja, muito simples, porque diz no verso 6 de Apocalipse, esses têm poder para fechar o céu, para que não chova no dia da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, quantas vezes queiram. Veja, se você observa, se você se lembra, Elias teve esse poder, claro, evidentemente. Elias fechou os céus e não voltou a chover por um tempo nos dias de Acabe e Jezabel. Agora bem, Moisés, o que aconteceu? Bom, recordemos os das pragas. Uma das pragas do Egito, qual foi? Foi que o rio Nilo e o mar, tudo isso se converteu em sangue. Então, eles o que dizem? Dizem, é que vem Moisés e Elias. Não, 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 não. Que pena, mas não. O que ocorre, abençoados, quando se manipula essa figura, e para isso quero dar essa porção bíblica simplesmente para que vocês a registrem. Vamos falar de Elias, ouçam-me bem. Vá ao primeiro livro de Reis, no capítulo 18, dos versos 19 ao 40. Obviamente, não vamos ler todos, os deixo como referência. Primeiro livro dos Reis, do capítulo 18, dos versos 19 ao 40. Agora bem, quando entramos já em detalhes de toda essa situação, de tudo o que aconteceu, então alguém se pergunta, bom, mas essa situação tem a ver com Moisés e Elias? Pois muito simples, abençoado. A situação é bem clara, bem simples por uma razão, porque quando vocês revisam o que foi que aconteceu com Elias, então não é que venha Elias, não é que venha Moisés, não, é que essas duas testemunhas viverão uma situação muito similar, porque é da mesma maneira, se aplica o princípio da mesma maneira que viverá esses dois personagens bíblicos, como foi com Elias e Moisés. Então, para isso, dessa porção que eles acabam de dizer, do primeiro livro de Reis, capítulo 18, dos versos 19 ao 40, vamos destacar alguns detalhes. Por exemplo, vamos destacar o do verso 19 a 21. Veja você o que aconteceu aqui. Elias está dizendo ao rei Acabe: agora, pois, manda reunir-se a mim toda Israel no Monte Carmelo, e os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas de Acera, que comem da mesa de Jezebel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. E aproximando-se Elias a todo o povo, disse: até quando claudicareis? Tome muito cuidado com esse termo, claudicareis, vós entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. O que acontece hoje, escute-me bem, porque isso é questão de pensar, simplesmente é questão de pensar e aplicar. Diz que essas duas testemunhas têm o poder de fechar o céu e de converter a água em sangue. Pronto. Quando nós observamos esse detalhe, então dizemos: atenção, tem a capacidade de fazer algo similar ao que ocorreu com Elias e Moisés, perfeito, ok? Então agora entremos a revisar o que aconteceu com Elias. Então, quando alguém vê o que aconteceu com Elias, o mais revelante do ministério de Elias foi o quê? O enfrentamento com quem? Com os 450 profetas, sacerdotes de Baal, e os 400 sacerdotes de Acera, ou seja, ídolos promovidos por quem? Por Jezabel.
que era basicamente o que hoje em dia é a representação de Satanás. Mas recordemos um detalhe muito importante. Recordemos que hoje temos a esses dois personagens que têm o poder de Elias, mas também hoje temos a Satanás. Hoje em dia está levantado lá esse personagem e então, ouça-me bem, hoje é uma situação no povo. Diz claramente que havia uma parte desse povo, ouça-me bem, que claudicava. E também me coloquei para averiguar o que era claudicar. E vejam que interessante, claudicar é ceder, render-se ou renunciar, geralmente por causa de uma pressão externa. De uma o quê? De uma pressão externa. O que foi que ocorreu, abençoados? Volto e repito, olhemos o entorno, olhemos o que ocorreu, o que de novo aconteceu aqui. Bom, houve uma divisão, um grupo ficou aqui, nos unimos ao Arcanjo Miguel, submetidos à ordem de Melquisedeque, nosso pai Melquisedeque, e a outros que estão com Satanás e com uns grupinhos aí, uns feixes de joio que armaram um todo à parte, mas fundamentalmente o grosso do assunto está sobre a base de Satanás. Atenção com esse detalhe. Então veja você o que aconteceu, pois exatamente o que Elias estava advertindo quando mencionou o termo claudicar, que é ceder, render-se ou renunciar, diz geralmente por causa do quê? De uma pressão externa. O que é o que nós temos observado? Um pouco de pessoas completamente desorientadas, ligando para os abençoados que hoje estamos debaixo da ordem de Melquisedeque, tratando de convencê-los ou de que claudiquem em seus pensamentos e se juntem com eles. Agora quero fazer um comentário rapidamente a respeito dessa atitude, e essa é uma mensagem para as insensatas também. Veja, quando alguém está convencido de uma verdade, o edificador nos ensinou que a verdade é pela verdade. Não se luta, não se peleja, não se tenta convencer a outro. Se você, virgem insensata, está nesse assunto de enviar e-mailzinho, de fazer ligaçõezinhas, de vulgarizar o que nós projetamos aqui, sabe o que implica isso? Deixe-me dizer algo. Tudo isso tentando você atrair pessoas é porque você não está convencida da decisão que tomaste. Sabe por quê? Porque você necessita de multidão para que o rodeie, creia e te faça crer, faça sentir segurança a respeito da mentira na qual você mesmo sabe que nem você mesmo acredita. Simples, essa é fundamentalmente a razão pela qual você anda fazendo isso. Por isso diz ceder, render-se ou renunciar, geralmente por causa de uma pressão externa. Essa é a razão. Por isso, o líder de vocês lá, Satanás, anda desesperado por suas finanças, buscando gente em todo mundo. Por que razão? Claro, porque ele é o que menos acredita nisso. Ele é a única coisa que acredita nas cifras. Cada pessoa é uma cifra para ele. Então, cada pessoa menos é uma nota menos. Então, é isso basicamente. Agora, se realmente para ele, se isso estivesse conduzido por Deus diretamente, se Deus fosse o que acompanhasse esse processo, bom, o edificador nos ensinou algo. O edificador nos ensinou uma coisa muito simples. Veja que quando alguém se ia daqui, nos dias do edificador, uma das recomendações claras que nos dava o edificador era: não ligue para ninguém, não tem que ligar para ninguém. O que tomou decisão e se foi. O que é e ponto. Mas se você tem que estar desenterrando a agenda telefônica que tinha da época passada e estar ligando ao fulaninho, olha, está num erro, estão te enganando. Se você está nesse processo é porque, repito, você mesmo não está convencido da decisão que tomou, então necessita de multidão. Basicamente é isso, multidão para que façam como no time de futebol, para que façam uma barreira, porque se sente tão só em sua decisão que está completamente buscando ajuda, buscando apoio. Isso é basicamente o que você está fazendo? Bom, deixemos ali a bobeira das insensatas e então seguimos com o nosso ponto. Então ali vamos aos versos 36 ao 39. Observe o que quero ler aqui. Quando chegou a hora de se oferecer o holocausto, aqui está Elias já em ação, já nessa situação onde há um desafio, e isso também é importante porque isso é exatamente o que está ocorrendo nesse momento, e já vou contar como. Diz: quando chegou a hora de se oferecer o holocausto, se aproximou o profeta Elias e disse: o Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, seja hoje manifesto que tu és Deus de Israel. Olhe bem, para demonstrar a essas pessoas que o Deus de Israel era Deus,
Teve que fazer isso. Bom, hoje em dia, tranquilo, insensatos, vocês vão receber as evidências, as provas de que grave erro cometeram. Não se ocupe, isso é questão de tempo. Responde-me, Senhor, responde-me, para que conheça teu povo que tu, ó Senhor, é o Deus, e que tu fizeste volta o seu coração. Isso é para os que estão enganados e vão voltar. Então caiu fogo, ouça-me bem, insensatas, caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava na vala. Vendo tudo, o povo se prostrou e disseram: o Senhor é o Deus. O Senhor é o Deus. Claro, porque como obviamente há um grupo de pessoas que não vivem por fé, ou seja, necessitam ver para crer, então isso vai ocorrer aqui igualzinho, não se ocupe que isso vai ocorrer, mas olhe, a questão não para aí, há muito mais, olhe bem. As insensatas vão dar conta do grave erro que cometeram. Isso vem, não se ocupe, isso vem, tranquilos. Vamos dar uma revisada a esse mesmo capítulo, mas somente que agora olhemos do versículo 25 ao 29 diz: Então Elias disse aos profetas de Baal: Escolha um bezerro e preparai-o primeiro, pois sois muitos, e invocai o nome de vosso Deus, e não lhe ponhais fogo. E eles tomaram o bezerro que lhe foi dado e o prepararam e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responda-nos. Mas não havia voz nem quem respondesse. Entretanto, eles andavam saltando próximo do altar que haviam feito, e aconteceu ao meio-dia que Elias zombava deles e dizia: Clamai em alta voz, porque ele é um Deus, pode ser que esteja meditando, ou tenha algum trabalho, ou tenha alguma viagem, ou talvez esteja dormindo, ou tem que despertá-lo. E eles clamavam a grande vozes e se retalhavam, ouça bem, com facas e com lancetas, conforme seu costume, até derramarem sangue sobre si. Passou o meio-dia e eles seguiram gritando freneticamente até a hora de se oferecer o sacrifício, mas não houve nenhuma voz, nem que respondesse, nem escutasse. Isso exatamente vocês, insensatas, estão experimentando. O feito de que vocês estejam adorando um bezerro que levantaram, que esteja em uma dispensação errada, vocês já estão vivendo. Mesmo que queiram dizer outra coisa, vocês sabem que aí não há resposta. E mais, quero dizer-lhes, já nesse tempo, vocês já estão experimentando, ouça-me bem, as dores de estar nesse sistema e debaixo desse Satanás que os lidera. Ouça-me bem, estejam muito pendentes, simplesmente comecem a revisar. E mais, vou dizer o mesmo que disse aos meus irmãos: revisem seu entorno e aí vão se dar conta do que estão vivendo. Muito bem. Agora bem, algo bem interessante que vocês vão encontrar é que também se falou de Moisés. Aí também se tocou no tema de Moisés, e esse tema também quero que o revisemos, porque está bem interessante. Aí temos que ir até Êxodo capítulo 32, dos versos 1 ao 9. Vamos revisar alguns desses detalhes em Êxodo 32, do 1 ao 9. Olhe você o que diz. Para que entendamos por que os comparam com Elias e Moisés. Olhe bem. Então o Senhor disse a Moisés: Anda, desce, porque teu povo, o que fizeste subir do Egito, se corrompeu. Pronto, se apartaram do caminho que eu lhes mandei, fizeram um bezerro de fundição. Soa isso como algo que nossa mãe nos disse, claro, a dispensação passada, e o protagonista da dispensação passada, lá o levantaram outra vez. O que fizeram? Levantaram um bezerro, simples, um bezerro de fundição, e o adoraram e lhe ofereceram sacrifícios. Bom, estão fazendo suas reuniões, seu sacrifício de louvor, semeadura, bom lá, semeiam ao ventrudo, ao busca-pão de Satanás, e disseram: Israel, esses são teus deuses que te tiraram da terra do Egito? E disse mais o Senhor a Moisés: Eu vi a este povo, e eis que é o povo de dura cerviz. Claro, uma característica para ser insensata é isso, ser de dura cerviz. Agora bem,
Veja que interessante, há um termo que quero levar a que reflexione, porque é muito interessante. Veja o que eles dizem quando levantaram esse bezerro. É exatamente o mesmo que dizem as insensatas com respeito ao véu anterior. Diz: Israel, esses são teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Sim, claro. Ninguém os pode negar isso. Na dispensação passada, qual foi um dos trabalhos que fez o edificador? Ouça bem, nos tirou do Egito? Sim, claro. Mas lembrem, o mesmo disse, já aqui paramos, já essa dispensação parou, agora vem outra dispensação e é a que nós estamos vivendo. Então veja você que é importante ter em conta esses detalhes. Agora bem, quando já temos o marco bem definido, por que razão lhes compara com Elias e Moisés? Continuemos ali em Apocalipse 11, mas dessa vez vamos dos versos 7 ao 14. Vamos fazer uma revisão e entremos aos versos 7 e 8, veja você. De Apocalipse 11, retomando novamente o tema de Apocalipse, que fala dessas duas testemunhas, versículos 7 e 8. E quando acabarem seu testemunho, ouça bem, a besta que sobe do abismo fará guerra contra eles e os vencerá e os matará? A besta? Bom, já sabemos quem é a besta. A besta é o ventrudo, Satanás, a serpente antiga. Já temos claro o desolador. Então você dirá, mas como assim? Vai fazer guerra contra eles? Sim, claro, claro. Evidentemente vai fazer guerra contra eles. E diz que os vencerá e os matará. Ouça bem que interessante esse ponto. Por quê? Porque aqui temos que entender a figura. Isso ocorreu no dia 28 de maio do ano em curso do ano 2014. Como assim? Claro. Lembre-se que vinha se apresentando a reunião, o maná fresco, nos dias de domingo e nos dias de quarta. Nesse dia, o ventrudo não aguentou mais, se arrebentou o ventre e então teve que sair com todo o descaramento que já vimos que saiu. Mostrou sua fome e mostrou todas as suas características satânicas. Então, esse dia parou o contínuo sacrifício. Então, por isso é que se usa a figura de que os venceu e os matou. Mas veja bem você, o verso 8 diz: e seus cadáveres estarão na praça da grande cidade, que no sentido espiritual se chama Sodoma e Egito, onde também nosso Senhor foi crucificado. Olha que interessante. Veja que aqui começamos a esquadrinhar detalhes e vamos encontrando, por exemplo, seus cadáveres, onde ficaram na praça grande, que no sentido espiritual se chama de Sodoma e Egito, onde também nosso Senhor foi crucificado. Então veja bem, Sodoma e Egito. Então veja bem, Sodoma e Egito. Sodoma, por quê? Porque vive uma vida dissoluta. Já sabemos que características tinha Sodoma. Egito, por quê? Porque voltaram outra vez ao Egito, ou seja, doutrinalmente. Mas há outro detalhe bem interessante, diz: onde também nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado. Abençoados, pensem, vejam seu entorno, porque utiliza esta expressão, onde também nosso Senhor foi crucificado. Abençoados, se nós lembramos dos dias do edificador, foi precisamente desde ali, desde onde se emitia esse sinal em Bogotá, que nosso Pai nos falava, já na última etapa. Daí nos falava, nos deu mensagem. Bom, enfim, Satanás, com seu vestido apertadinho, de ovelhinha, saía a fazer os anúncios e toda a questão, e depois dava a palavra ao edificador. Recordemos tudo isso. Então a pergunta é: de que falava o edificador? Bom, simples, o edificador nos levava sempre a uma passagem que quero lembrar, que esse foi o seu ponto central quando apresentou o evangelho da incircuncisão todo o tempo. Veja você a primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 2. Vou ler e você vai lembrar muito bem que sobre isso era que se havia fundamentado sempre o ministério do edificador. Diz assim: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e a esse crucificado. Claro, por isso é que a passagem anterior diz onde também nosso Senhor foi crucificado. Claro, porque ali nesse lugar, desde onde se emitiu o sinal, ali se falava: deixe já quem? Se a Cristo conhecemos segundo a carne, já não conhecemos assim. Estava falando de quem? De Jesus de Nazaré. Por que razão? Porque ele foi à cruz, morreu e ressuscitou. Ou seja, que já não veja isso. Se lembre da famosa passagem de que já essa dispensação
essa dispensação tínhamos que deixá-la. Essa foi a grande ênfase que se viveu e que se deu desde ali, precisamente, desde esse ponto da terra. E por essa razão se falava, repito, de Sodoma, já entendeu o que aconteceu ali em Sodoma, porque Egito e por que razão se falava de que onde nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado, tenha em conta esses detalhes. Agora bem, seguimos com a passagem de Apocalipse, capítulo 11, mas agora vamos aos versos 9 e 10. Veja: e os homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão seus cadáveres. Claro, isso estava sendo transmitido. Esse corte, quando diz cadáveres e vencê-los, esse é o corte. Houve um corte, não foi passado esses dias o sinal. Isso é o que significa. Veja bem, isso se transmitiu para todas as nações. Diz: e os homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão seus cadáveres por 3 dias e meio. Tenha em conta isso. Isso foi uma quinta, sexta, sábado, e logo, ouça-me bem, veio o calqueio, veio o maná fresco. Quando? No domingo, mas no domingo, a metade do domingo, por isso se diz 3 dias e meio. Agora bem, veja você o que diz: e os moradores da terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e enviarão presentes uns aos outros, porque esses 2 profetas haviam atormentado os moradores da terra. Atenção, quando fala moradores da terra, não fala dos 7 bilhões de habitantes, não. Os moradores da terra que estão falando aqui são os moradores da terra Babilônia. Ou seja, tinham atormentado as insensatas. Se algo atormentou as insensatas, é o conceito Melquisedeque, Miguel. Isso os tem atormentado, os tem tão atormentados que somos seu tema central todo o tempo. Todo o tempo, todos os que tenhamos a ver com a ordem de Melquisedeque somos tema central deles. Somos sua discussão. Por que razão? Porque estão atormentados, porque sabem perfeitamente, estão completamente seguros em seu interior de que temos a razão. Se não fosse assim, não se inquietariam, estariam tranquilos. Nós aqui não estamos chamando a nenhuma insensata que venha. Nós sabemos que o escolhido, confundido, vai parar aqui. Por quê? Porque é escolhido. Ou seja, que não nos pressionamos absolutamente por nada, porque é um cumprimento de uma profecia. Mas veja você que detalhe tão interessante, diz: e os moradores da terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e enviarão presentes uns aos outros. Claro, essa noite saíram de lá um pouco de personagens confundidos, enganados completamente, a levantar a apologia e louvores a Satanás. Estamos contigo, Satanás, tu és a última Coca-Cola do deserto, te amamos, Satanás. Bom, toda essa quantidade de absurdos que saíram de lá, dos quais vão se arrepender grandemente, muito em breve. Mas para que tenhamos presente esse detalhe, então aí se cumpre perfeitamente essa passagem. Agora bem, não me detenho, vamos ao verso 11, do verso 11 ao verso 13. Mas depois de 3 dias e meio, ou seja, volto e repito, isso aconteceu na quarta, quinta, sexta, sábado, no domingo, à tarde, o que ocorreu? Entrou neles, ou seja, nas 2 testemunhas, o espírito de vida enviado por Deus e puseram-se sobre seus pés. Claro, aí vimos o tema, já saiu o tema outra vez. E caiu grande temor sobre os que viram, e ouvimos uma grande voz do céu que os dizia: subi para cá, e subiram ao céu em uma nuvem, e seus inimigos os viram. Naquela hora houve um grande terremoto, e a 10ª parte da cidade se derrubou, e pelo terremoto morreram em número 7.000 homens, e os demais se aterrorizaram e deram glória ao Deus do céu. Veja, abençoado, se algo que quero pontualizar, e com isso já basicamente estou terminando. Esse dia domingo, ou seja, 3 dias e meio depois, aparece novamente nossa mãe. Onde está nossa mãe, está nosso pai. Por isso, as 2 testemunhas voltaram a aparecer. Ou seja, um termo figurativo que usa João, voltaram à vida. É basicamente o que está dizendo. Então, veja você o que ocorreu aí. Ela deu o tema luz do mundo. Aí apareceu. Mas há um detalhe que quero chamar a atenção. Veja bem. Diz: naquela hora, e isso tenha presente, isso quer dizer que a partir desse momento se iniciou, por dizer, e se vocês me permitem o termo, uma espécie de contagem regressiva. Vale a pena utilizar o termo de quê? Bom, do que vou ler a continuação. Aí está no verso 11 ao 13. Naquela hora houve um grande terremoto, e a 10ª parte da cidade se derrubou, e pelo terremoto morreram em número 7.000 homens, e os demais se aterrorizaram. Quero dizer o seguinte: a partir desse momento se baixa uma bandeira,
Assim como quando dão a partida lá em Indianápolis aos carros de corrida, isso aconteceu. Houve uma bandeirada. E começa uma contagem regressiva, ouça-me bem, de quê? De algo que muito em breve estaremos vendo. Diz um terremoto, corrige-me, um grande terremoto, mas quero dizer algo? Vamos ver dois eventos, um no plano natural e outro no plano espiritual. O que se narra aqui é o do plano espiritual. Vamos ver muito movimento sísmico em todos esses dias e vamos ver que virá um movimento sísmico bem forte na Terra, sísmico. Mas não se ocupe que não é isso, é simplesmente um símbolo. Como eu lhes havia dito em outras ocasiões, a natureza faz eco do que nossa mãe diz. Basicamente é isso, como em um paralelo. Então o que vamos ver é não somente um terremoto físico. Não sei em que lugar da Terra vai ocorrer, mas vamos ver. Mas há algo que sim vamos ser testemunhas, e sim sei onde vai ocorrer. Esse terremoto é um grande abalo que vem quando o trono da besta caia. Quando a besta caia, ouça-me bem, ali já diz claramente que 7.000 morreram. Está falando dos que a esses o fizeram sem volta, ou seja, esses nunca mais vão voltar para cá, nem sequer para cobrar herança, como se diz. Mas diz, pelo terremoto morreram 7.000 e os demais, veja aí que vai se dividir, vão ter dois grupos, de uma vez digo para que saiba. O grupo dos que não tem volta, que vão ver tudo isso e com tudo que vão ver, vão ficar ali ou vão sair em debandada, mas não para aqui. E há outro grupo que diz, e os demais, ou seja, outro grupo que não diz quantos são, diz, se aterrorizaram e deram glória ao Deus do céu. A pergunta é, ouça, por que se aterrorizaram? Bom, se aterrorizaram porque viram o que aconteceu, viram que tudo o que nossa mãe disse se cumpriu. E ouça bem, e como consequência, não tem outra opção, porque são escolhidos e enganados. O que fizeram, deram glória ao Deus do céu. Então, essas são as pessoas que voltam, mas para essas pessoas temos também uma mensagem, abençoados. Muitos de vocês, e com isso quero fechar, muitos de vocês estão ali enganados, confundidos. Ainda outros que de pronto nem sequer estão indo a nenhum lugar, senão que estão em suas casas. Vocês, sim, são escolhidos. A eles me dirijo. Vocês vão voltar. Há alguns de vocês que nesse momento sente temor, timidez, um pouco de vergonha. E mais, quanto mais você faça ataques, mais vergonha vai sentir quando se dê conta que cometeu um gravíssimo erro. Mas nós temos uma mensagem para você que está aprovado. Isso, o que vou dizer, está aprovado e respaldado pelo meu pai e pela minha mãe. Não tenha vergonha, não tenha temor. Não se sinta inibido nem coibido de voltar. As portas para você ainda estão abertas. Não importa, ouça bem, o que você tenha passado e mais, nós não vamos nos molestar com você caso você tenha falado mal de nós. Tranquilo. Se você é um escolhido, você tem que estar aqui porque nós somos sua família. Nas famílias existem essas situações, existem irmãos que pronto, ou filhos que pronto cometem erros, mas sempre são filhos, sempre são irmãos e sempre são amados. Então, queremos dar essa mensagem para que você sinta tranquilidade. Não se deixe enganar por sua carne, nem tampouco se deixe enganar por aqueles que estão matriculados com esses busca-pão, com esses mortos de fome que se levantaram nesses últimos tempos tratando de roubar, ou melhor dito, roubando o que não lhes pertence. Então, como filho pródigo abençoado, como filho pródigo, a essa pessoa me dirijo, nós não vamos atuar como o irmão do filho pródigo. Não, não, porque já fomos ilustrados. Vamos atuar simplesmente como família, como irmãos que o amamos, e simplesmente você tome a decisão. Já não coma mais algarobos abençoados. Quero dizer algo que os algarobos, conforme os nutricionistas de animais dizem, produzem gases. Então, deixe de estar comendo coisas que lhe produzem gases. Venha para cá, que aqui a comida é seleta e deliciosa. Assim que essa era a mensagem que tinha de nossos pais para o dia de hoje. Quero agradecer grandemente a meu pai Melquisedeque e a minha mãe Lisbeth, o arcanjo Miguel, que nos permitiram poder dirigir-nos a vocês dessa maneira e com essa mensagem tão formosa. Lhes declaro, no nome do meu pai Melquisedeque e minha mãe, o arcanjo Miguel, abençoados com todas as bênçãos.